Pode ir. Om Agyanatimirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitan Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukhaṁ Karoti Vachalam Pangulam Ghayate Giri Jadkripatamaham Bande Shri Guru Dinatarana Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Namo Mahavandanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratise Namah. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Ramada Madana Lila Kandare Kandarete Rachaya China Vajuno Dandamasmi Amandam Iti Kilakalanatam Agna Kasta Dvayorme Nijanikata Nivasam Dehi Govardhanatam Bhaktya Vihina Paradhalakshe Kshipta Chakamadhitaranga Madhe Kripa Maitam Sharanam Prapanna Vrinde Namaste Charanarabindam Namaste Girirajaya Shri Govardhana Namine Ashesha Kleshanashaya Paramananda Daine Vrindavana Pate Jaya Soma Sama More Sanak Sanandana Sanatana Naradeja Gopishwara Brajavila Sugangri Padme Prema Prayacha Nirupadhi Namo Namaste Narayanam Namaskrityam Narachaivo Narottama Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudhiraye Namaste Narasimhaya Praladaladaine Hiranyakashipu Vakshashilatam Kanakalaye Shirup Sanatana Bhattara Gunat Sri Jiva Gopala Bhatta Dasara Gunat Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasaji Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Cantar aí não. Quer cantar não, Li? Cantar, Safi? Canta comigo. Tá bom. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Tá bom. Monte parou? Você estava lendo aí o comentário. Estava lendo o comentário. Deixa eu ver. Capítulo 16, verso 3. Depois vem o estudo védico. Depois do sacrifício lá pro Satyam. Peraí. Foi
Estudo védico foi o último? Tapas, austeridade? Olha, depois do sacrifício, depois vem estudos Nossa. védicos. Leu o estudo védico? Não leu. Então é isso aí, Swadhyaya, estudo védico. Depois que tem o Maha Mantra aí. No parágrafo que tem o Maha Mantra aí. Isso. Aí tem Swadhyaya, estudo védico. Começa aí. Vai dar na terceira. Lá para a quinta folha aí. Parou aqui depois do estudo védico, né? É nesse aí do estudo védico. Tá. Depois vem o estudo védico, o qual se destina a Brahmacharya. Charya. A Brahmacharya, ou a vida de estudante. Os Brahmacharis, né? Não deve ter nenhuma ligação com mulheres. Deve levar uma vida de celibato, ocupando a mente no estudo da literatura védica, para o cultivo do conhecimento espiritual. Isso se chama Swadhyaya. Shadaya. Etapas ou austeridade destina-se especialmente àqueles que levam uma vida retirada. Ninguém deve permanecer casado a vida inteira. Devemos sempre nos lembrar que há 4 divisões de vida. Brahmacharya é Krasta, Grihasta. e Vanaprastha. e Sannyasa. Assim, depois de passar pela ordem do Grihasta, ou vida familiar, devemos nos retirar. Se alguém vive 100 anos, deve ficar 25 anos na vida de estudante, 25 anos na vida familiar e 25 anos na vida retirada, e 25 anos na ordem de vida renunciada. Essas são as regulações da disciplina religiosa védica. O homem afastado da vida familiar deve praticar a austeridade do corpo, da mente e da língua. Isto é tapasya. Toda a sociedade do Varnashra Dharma destina-se a tapasya. Sem a tapasya ou austeridade, nenhum ser humano pode alcançar a liberação. A teoria de que não há necessidade... Só para ela entender aí que está falando. Aqui está falando austeridade significa que a vida humana não é destinada a gente fazer o que quer. Tipo, eu quero ir ali fazer no bar hoje, vou fazer alguma coisa. Eu quero comer esse tanto de comida e qualquer coisa. O que vier na mente, faz. Não. Vida religiosa significa controlada. Isso está falando aqui. Significa que deve ter controle nas atividades. Senão ninguém pode progredir. Por isso que tem as regras, né? Se alguém quer progredir na vida espiritual, deve ser equilibrado nessas atividades. Vamos lá. A teoria de que não há necessidade de austeridade na vida, de que se pode continuar especulando e tudo está bem, e não é recomendado na literatura védica nem no Bhagavad Gita. Você vê quem pensa assim muito é os evangélicos, né? Eles falam que eu declarei minha fé, eu gritei lá, eu tenho fé, e aí eu não preciso seguir nada. Porque eu já estou salvo, então eu posso fazer o que quiser. Mas as escrituras é contra isso. Não, deve haver uma prática para a pessoa purificar o interior, se tornando pura, ela pode ser salva. Ao contrário, não. Só falar da boca para fora, ninguém pode ser salvo. Isso falou aqui, os evangélicos pensam assim, e alguns também da nossa religião, pelo mau entendimento teológico, pensa dessa maneira, mas é errôneo. Deve haver a prática. Vamos lá. Essas teorias são fabricadas por espiritualistas farsantes, que tentam aumentar o número de seguidores. Se houver restrições... Por esse motivo, eles falam isso. Você vê no Brasil, está crescendo o evangélico muito por causa disso. O católico está diminuindo. Porque tem que ter a prática. Se não tiver prática, se a pessoa não fizer catequese, se
se ela não for na igreja, se ela não rezar o terço, se ela não ir lá tomar a hóstia, se não fizer todos os sacramentos, ela não vai progredir lá dentro, nem vai poder ser considerado católico no real sentido. Então, isso está diminuindo, porque exige uma prática. No outro, é o que falou aqui, ó. Esses pregadores falam que não precisa seguir nada, eles só aumentam os seguidores. Você vê que hoje em dia no Brasil só aumenta os evangélicos. Porque não precisa seguir nada, é mais fácil. É a mesma coisa o yoga no Ocidente. Yoga no Ocidente se tornou só exercício. E a pessoa faz o que quiser em casa. Não precisa regra, não tem religião. É só ir fazer yoga, exercício, acabou. Essa já é a prática. Então isso aumenta o seguidor. Então esse tipo de pregação aumenta o seguidor, mas eles são considerados pelas escrituras como farsantes, igual falou aqui. São fabricados por esses falsos espiritualistas. Não vai dar resultado nenhum. Só vai aumentar o número e o dinheiro. Aí aquele dinheiro vai salvar ninguém na hora da morte. A verdade é essa. Pelo contrário, vai levar para outro lugar. Vamos lá. Se houver restrições, regras e regulações, as pessoas não se sentirão atraídas. Aí, ó, por esse motivo. Por esse motivo que ninguém é atraído por real religião hoje em dia. Se falar que tem regra, aí quantas pessoas já entrou aqui, escutaram uma vez e nunca mais voltaram. Você vê na igreja hoje, católica, mesmo ela estando degradada, você vai lá, não tem nenhum jovem lá dentro. É raro você ver um jovem, tudo mais velho e idoso, porque não tem renovação, porque os jovens quase ninguém quer seguir nada. Hoje em dia. E tem regra. Tendo regra, quando o ateísmo vai se tornando proeminente, principalmente no Ocidente, todo mundo vai deixando de querer seguir regra. E aí real religião vai decaindo. E aí as falsas religiões que não precisam seguir nada, elas vão aumentando. Os falsos gurus e mestres e pastores e tudo vai aumentando. E os falsos seguidores deles também vão aumentando. Enquanto que a real religião, o jeito certo de praticar vai diminuindo. Por esse motivo aqui, ninguém quer seguir regra nenhuma. Principalmente no Ocidente, isso vai deteriorando a cada dia. Vamos lá. Por isso, aqueles que em nome de religião querem seguidores apenas para se exibirem, não restringem as vidas de seus discípulos, nem as suas próprias vidas, mas os Vedas não aprovam esse método. Quanto à qualidade bramânica da simplicidade, ela não é recomendada apenas a uma ordem específica de vida, mas a cada membro, esteja ele no Brahmacharya, Asharam e Grihasta e Asharam e Vanaprastha, Asharama ou Sannyasa Asharam. Devem ser muito simples e franco. Aí, isso aqui é outra coisa importante, ó. Parece pouca coisa, mas é extremamente importante. Qualquer pessoa que quer progredir na vida espiritual, ela deve ser simples e direta. E simplicidade é sinônimo da pessoa ser direta, significa honesta. Você vê, Jesus Cristo falou, quando ele pegou a criança no colo, começou a falar parábola, a única pessoa que estava entendendo era a criança. Por quê? Porque ela era simples. Por essa qualidade. Não pode parecer coisa boa, mas quem não for simples e direto nas relações não pode entrar no caminho que leva a Deus. Impossível. Então, isso a pessoa que quer entrar nesse caminho deve ser direto ao lidar com os outros. O que está dentro dela, ela deve falar. E hoje em dia é o contrário. A pessoa sente uma coisa, fala outra coisa. Ela pensa uma coisa. Aí quando vai expressar, ela expressa outro tipo de sentimento. É o contrário do que ela está sentindo e pensando. Então são duas coisas diferentes. Alguém assim não pode entrar na vida espiritual. Isso é um fato. Você vê os nossos mestres Vaishnavas,
São sempre simples e diretos, e se a gente quiser seguir, deve ser assim também. O que está dentro deve ser a mesma atitude fora. Essa é uma das principais qualidades que Deus vai ver se a gente tem ou não. Dependendo disso, ele vai dar misericórdia ou não. Pela misericórdia dele, tudo é possível. Até o mais baixo pode se tornar glorioso. Então, isso é bastante importante, isso aqui. Simplicidade significa isso, ser direto. Ele, quando meu mestre espiritual foi... Ele deixou a família deles, foi para o templo, renunciou à família, e a família queria trazer ele de volta para casa, e ele já tinha se rendido ao mestre espiritual dele. E aí um dia ele estava com um grupo de pregação lá perto da vila onde que era a casa da família dele, e aí um tio dele viu ele lá na estação de trem e perguntou para ele, onde você está ficando? Aí, como ele era simples, desde quando ele nasceu, igual falou aqui, deve ser simples, então ele não veio na cabeça dele, ele é meu tio, ele vai contar pro meu pai, ele vai vir pegar, não, na mesma hora ele falou tudo. Na mesma hora ele falou tudo, eu estou em tal lugar, assim, o endereço é tal, e eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Ele não ficou raciocinando o que podia nada. O que estava dentro dele, ele foi e falou tudo, igual uma criança fazia. Chegar alguém para uma criança no meio da rua e perguntar, onde está seu pai? Ela não vai ficar pensando, talvez essa pessoa vai me sequestrar, isso e aquilo. Não, a criança vai e fala. Então, igual a criança, o Gurudev foi e falou. Então, isso é sintoma de simplicidade. Depois a família foi lá buscar ele. Aí mesmo assim ele não ficou pensando nisso, ele simplesmente falou. Então, isso é a simplicidade. Mesmo que isso deu problema para ele depois. Vamos lá. Ahimsa quer dizer não impedir a vida progressiva de nenhuma entidade viva. Ninguém deve pensar que, como a centelha espiritual não morre, mesmo após o corpo ser morto, não há mal algum em obter gozo nos sentidos através da matança de animais. Hoje em dia, as pessoas estão habituadas a comer animais, apesar de terem muitos suprimentos de cereais, frutas e leite. Não há necessidade de matar animais. Esse preceito é para todos. Quando não há alternativa, pode-se matar um animal, mas ele deve ser oferecido em sacrifício. De qualquer forma, quando há um amplo suprimento de alimentos para a humanidade, aquele que deseja progredir em percepção espiritual não deve cometer violência contra os animais. Aí, ele falou uma coisa importante aqui, que não é que os Vedas falam que não deve matar animal hora nenhuma. Não, isso é errado. Aí ele fala, se não tiver outra alternativa, aí Gurudev cita aquele exemplo da multiplicação dos peixes. Você vê, lá naquela área ali, era Palestina, né, Jerusalém e tal, muito difícil plantar ali. Você vê, muito seco. Então, em alguns casos, por isso que teve multiplicação dos peixes. Naquele caso, não significa pecado nenhum. Se alguém está num lugar e não tem condição de plantar, ou não tem comida suficiente, então ela, naquela situação, ela pode matar o animal. Igual falou aqui, Quando não há outra alternativa, então pode-se matar o animal. Mas ele deve ser oferecido primeiro, o sacrifício. Deve ter alguma cerimônia antes de ele ser ingerido. Aí no Brasil a gente não tem esse problema, né? Então não tem isso. Bom lá. A verdadeira ahimsa quer dizer não impedir a vida progressiva de ninguém. Os animais também estão progredindo em vida evolutiva, transmigrando de uma categoria de vida animal para outra. Se determinado animal é morto, ou então seu progresso é interrompido. Se um animal permanece no corpo específico por alguns dias ou por alguns anos,
e é morto prematuramente, então ele tem que voltar a essa forma de vida. E aí, se a gente mata qualquer animal, vai atrapalhar a evolução dele. Ele não vai viver a vida dele toda naquele corpo para progredir, vai estar atrapalhando ele, a gente vai pegar o karma. Então, por isso que não é bom matar nenhuma formiga, nem um mosquito, nada. Do contrário, a gente vai ter que pegar esse karma. Aí chama ahimsa, não violência. Completar os dias restantes e ser promovido a outra espécie de vida. Logo, ninguém deve interromper o progresso dele, simplesmente para satisfazer o paladar. Isso se chama ahimsa. Satyan, essa palavra significa que não se deve distorcer a verdade, visando algum interesse pessoal. Na literatura védica, há algumas passagens difíceis, mas o significado e o propósito deve ser aprendido com um mestre espiritual genuíno, e é através deste processo que compreende os Vedas. É Shruti? Shruti quer dizer que deve ouvir a autoridade. Ninguém deve inventar uma interpretação só para satisfazer seu interesse pessoal. Há muitos comentários sobre o Bhagavad Gita que deturbam o texto original. Deve ser apresentado o verdadeiro significado da palavra, ou qual deve ser aprendido como um mestre espiritual autêntico. A Krodha significa conter a ira. Mesmo que receba alguma provocação, a pessoa deve ser tolerante, porque tão logo fique irada, ela perderá toda a compostura. A ira é um produto do modo da paixão e da luxúria. Então, a transcendentalista deve se frear-se da ira. Apaixonam quer dizer que não se deve achar defeito nos outros ou corrigi-los desnecessariamente. É claro que chamar um ladrão de ladrão não é achar defeito, mas chamar uma pessoa honesta de ladrão é muito ofensivo para alguém que está progredindo na vida espiritual. Kri quer dizer que se deve ser muito modesto e não se deve executar nenhum ato abominável. Tchá. Sempre esse C, quando estiver no meio, ele tem o som de tchá. Tchá. A Chapalan, determinação, significa que não se deve ficar agitado ou frustrado em nenhum empreendimento. Pode ser que alguma tentativa falhe, mas não se deve ficar triste com isso. Deve progredir com paciência e determinação. A palavra teja, usada aqui, aplica-se ao Kshatriyas. Os kshatriyas devem ser sempre muito fortes para conseguirem dar proteção aos fracos. Eles não devem fazer-se passar por não violentos. Se a violência for necessária, eles devem usá-la. Mas quem é capaz de dominar seu inimigo pode, sob certas condições, mostrar clemência. Ele pode desculpar as pequenas ofensas. Tá vendo? Real governante, ele deve agir com violência. É o contrário do que o povo pensa. Você vê, todos eles participaram de guerra. Davi, Salomão, Ramachandra, até Krishna, Arjuna. Então, essa classe de kshatriya, ela deve usar a violência para proteger os princípios da religião. Do contrário, ele não é um real governante, ele é um covarde. Ao mesmo tempo, ele deve mostrar perdão em algumas condições. Não é que ele vai ficar com raiva e fazer guerra porque está com raiva, não. Ele vai ser equilibrado, ele vai proteger só os princípios religiosos do povo dele, e para isso ele vai ter que usar a violência muitas vezes. Esse é o dever daqueles que estão na classe governamental. Vamos lá. Chaucan quer dizer limpeza. Chauchan quer dizer limpeza, não só da mente e do corpo, mas também do comportamento da pessoa. Aplica-se especialmente aos comerciantes, que não devem negociar no mercado negro.
Manitã, não exigir honra. É algo que tem validade para os Shudras, a classe de trabalhadores, que, segundo os preceitos védicos, é considerada a mais baixa das 4 classes. Eles não devem envaidecer-se com prestígio ou honra necessário, e devem ficar em sua própria posição, para a manutenção da ordem social. É dever dos Shudras oferecer respeito à classe superior. Todas essas 26 qualificações mencionadas são qualidades transcendentais. Elas devem ser cultivadas conforme os diferentes estados de ordem social e ocupacional. O significado é que, embora as condições materiais sejam miseráveis, se todas as classes de pessoas exercitam na prática essas qualidades, então é possível subir gradativamente à mais elevada plataforma de realização transcendental. Esse verso aqui falou várias coisas importantes, várias qualidades importantes que o praticante espiritual deve tentar desenvolver através da prática de Bhakti. Se alguém pratica Bhakti devoção, então vai ter que verificar se ele está desenvolvendo essas qualidades aqui. Aí ele vai saber se ele está progredindo ou não, através dessas qualidades aqui, falou. Então, é necessário desenvolver elas. Aí a gente progride nesse caminho que leva a Deus. Com essas qualidades a gente fica perto de Deus. É necessário desenvolver isso dentro da gente. Através da prática é possível. E várias coisas importantes falou nesse aqui. Essas qualidades são qualidades transcendentais. Não é fácil desenvolver, mas é possível, gradualmente, sendo persistente na prática, todo dia, com paciência, vai desenvolvendo. Se estiver praticando da maneira certa, vai desenvolvendo aos poucos. Alguém pergunta aí? Verso 4. Dambo darpo bhimanascha krodha parushamevacha agyanam chabhijatasya partha sampadam asurim. Tradução: arrogância, orgulho, ira, convencimento, aspereza e ignorância. Essas qualidades pertencem às pessoas de natureza demoníaca, ó filho de Prita. Significado: neste verso, descreve-se a estrada real para o inferno. As pessoas demoníacas querem fazer uma exibição de religião e avanço na ciência espiritual, embora não sigam os princípios. Elas são sempre arrogantes ou orgulhosas, por possuírem algum tipo de educação ou demasiada riqueza. Elas desejam que outros as adorem e demandam respeitabilidade, embora não mereçam respeito. Por causa de ninharias, elas ficam muito iradas e falam asperamente, sem gentileza. Não sabem o que se deve fazer e o que não se deve fazer. Elas fazem tudo por capricho, de acordo com seus próprios desejos, e não reconhecem nenhuma autoridade. Elas adquirem estas qualidades demoníacas desde o começo mesmo de seus corpos no ventre de suas mães, e à medida que crescem,
manifestam todas essas qualidades inauspiciosas? Essas são as qualidades demoníacas: orgulho, arrogância, enganação, ira, ignorância. Então, essa é que a gente deve evitar. A esperar respeito de outros, não ficar orgulhoso com educação ou riqueza, falar sempre gentilmente, verso 5. Daivi sampad vimukkhaya nibandhaya surimata masucha sampadam daivim abhijatosi pandava. Tradução. As qualidades transcendentais conduzem à libertação, ao passo que as qualidades demoníacas levam ao cativeiro. Não te preocupes, ó filho de Pama, pois nasceste com as qualidades divinas. Significado. O Senhor Krishna estimulou Arjuna, dizendo que ele não nascera com qualidades demoníacas. Seu envolvimento na luta não era demoníaco, porque ele estava considerando os prós e os contras. Ele estava analisando se pessoas respeitáveis, como Bhishma e Drona, deviam ser mortos ou não, em virtude do que ele não estava agindo sob a influência da ira, do falso prestígio ou da rispidez. Portanto, ele não tinha as qualidades de demônios. Para um kshatriya ou militar, atirar flechas no inimigo é considerado transcendental. Deixar de cumprir esse dever é demoníaco. Por isso, não havia nenhum motivo para Arjuna lamentar-se. Todos aqueles que executam os princípios reguladores das diferentes ordens de vida estão situados transcendentalmente. Então, se a gente age de acordo com a nossa posição social, princípios regulativos, então a gente situa transcendentalmente. Ou seja, não vai haver pecado. Mesmo se alguém mata até os próprios parentes e professores, igual no caso de Arjuna. E Arjuna era da classe Kshatriya, era a classe de guerreiros governamental militar. Então era o dever dele matar até os próprios parentes. Mas ele não estava sendo impelido a agir e nem estava com raiva. Tinha qualidade para isso, não ia fazer isso com raiva ou por falso prestígio ou por ira, não. Simplesmente para cumprir o dever dele. Aí ele ia ser livre de pecado. Ele ia estar agindo de acordo com a posição social dele. Então, por isso que é necessário seguir os princípios regulativos de acordo com a posição social. E essa é a base para a vida espiritual. Seguir na vida material de acordo com a posição social, as regras das escrituras, aquilo ali, praticando a vida espiritual junto, aquilo ali vai servir de base.
Do contrário, ninguém pode progredir espiritualmente fazendo na vida material coisas que é contrária à posição dela. Aí é impossível progredir. Então, são 4 ordens sociais, cada um tem um dever. O dever do Brahmana é estudar as escrituras, fazer as cerimônias. Do Kshatriya é manter o povo bem e feliz, participar de guerra. Dos Vaishyas é fazer comércio, plantar, agricultura, e do Shudra servir as outras todas. Em Prabhu, nesse caso a gente não é kshatriya, mas a gente pode defender a nossa família, né? Porque hoje a gente vive num momento assim que o pessoal está meio nervoso demais, né? E nesse caso de defender a gente pode, né? Se acontecer algum... Defender a casa é o dever do chefe de família. Casa e família. Dever dele, né? Quem tem família é dever proteger ele. Dúvida aí? Você vê, se a gente segue a escritura, é bem diferente do que o mundo acha, o que eles acham que é certo e que é errado. Ainda assim, se a gente quer agradar a Deus, tem que seguir a escritura, não o que o povo acha que é certo e que é errado. Eles estão tudo indo para o mesmo buraco, para que seguir eles? Perca de tempo. Eles estão todos afundados em problema, sem uma vida piedosa, sem devoção, todo cheio de problema, ansiedade, remédio, isso, aquilo, afundado na vida material, não pode dar nada de bom. Para que seguir o que eles pensam, o que eles fazem? Melhor seguir a escritura, mesmo parecendo ser muito diferente, ou até às vezes absurdo. A escritura é sempre pura e benéfica para todo mundo seguir. E a sociedade hoje é sempre maléfica. É um exemplo de que não se deve seguir. É, 6. Do bhutta sargo lokesmin daiva suraiva cha daivo vistarasa propta suram bhartameshnu. Ideia. O filho de... Mais alto. Ó filho de Pracha, neste mundo há 2 espécies de criaturas. Uma é chamada divina e a outra demoníaca. Já me detive a explicar-lhe as qualidades divinas. Agora ouça enquanto falo sobre as características demoníacas. O Senhor Krishna, tendo garantido a Arjuna que ele nascerá com as qualidades divinas, passa agora a descrever o modelo demoníaco. Neste mundo, as entidades vivas condicionadas estão divididas em 2 classes. Aqueles que nascem com qualidades divinas seguem uma vida regulada,
Isto quer dizer que eles acatam os preceitos das Escrituras e as autoridades. Devem se executar deveres com base na Escritura autorizada. Essa mentalidade chama-se divina. Quem não segue os princípios reguladores estabelecidos nas Escrituras age conforme seus caprichos, é chamado demoníaco ou assúrico. O único critério é a obediência aos princípios reguladores que constam nas Escrituras. Menciona-se na literatura védica que tanto os semideuses quanto os demoníacos nascem de Prajapati. A única diferença é que uma classe obedece aos preceitos védicos e a outra não. Então, essa é a diferença. Isso não é tão difícil de ver hoje no mundo de hoje, é fácil de ver o que falou aqui. Principalmente no Ocidente, 99% dá para ver claramente esse verso que é demoníaco. Ninguém segue nada, regulação nenhuma. Eu quero comer aquilo, vou lá e como. Quero beber aquilo, vou lá e bebo. Quero namorar com essa, namoro. Eu jogo essa fora, eu vou para outra, vou. Não tem problema nenhum, igual cachorro, trocando. E assim vai. O que vem na cabeça eu vou fazendo. Essa é a sociedade demoníaca, sem regra nenhuma. Porque esquece das escrituras, regulação das escrituras, que é bom para ela mesmo. O resultado é o quê? Tem que tomar remédio depois. O resultado disso é que a felicidade tão esperada através disso, o resultado é o oposto disso. Ela não vem a felicidade que está buscando, vem o contrário disso. E aquela coisa que ela acha que é prisão, que é muito difícil, que é seguir as regulações das escrituras, aquilo é que vai dar a felicidade. Igual tem uma frase que fala que nos mosteiros das freiras, né, elas ficam em cela, né? Cela, elas entram lá e nunca mais saem. Aí fala, dentro dessa prisão eu encontrei a liberdade. Mais ou menos isso. Se alguém aceita essa dita prisão de seguir as escrituras, ele vai ser livre, realmente livre. Livre de ansiedade, livre de problema, livre de desejo, livre de coisas da mente indesejável. Tudo vai embora. Então isso significa o quê? Liberdade. Felicidade significa liberdade. Alguém pode pensar que é livre fazer o que quiser. O resultado vai vir sofrimento. Sofrimento significa prisão. Aquela dita liberdade trouxe prisão. A outra, parece prisão, vai trazer liberdade. Verdade é essa. Então, existem esses dois tipos de qualidade. A pessoa divina, ela segue o comando das escrituras, sabendo que aquilo foi Deus ou os sábios que falaram que vai ser bom para ela, não para Deus. Deus já está bem no mundo espiritual, desfrutando dos passatempos em amor puro com os associados dele eternamente. Não precisa vir no mundo, só vem se ele quiser, muito menos sofrer karma aqui. Então ele não precisa de nada. Para que ele fala isso para a gente aqui? O nosso próprio bem, ele fala isso, se a gente seguir, a gente é feliz. Se falar, não preciso seguir nada, vou fazer do meu jeito, como vai ser feliz? Se esse não é o processo. Se ele que criou tudo, sabe como que é o processo? Para que criou o mundo? Para que criou as entidades vivas? Qual é os processos? Ele que sabe tudo. E ele está falando qual é o melhor. Se a gente fizer o contrário, como vai dar para ser feliz? Impossível. É melhor seguir ele, que é sempre bom. Todo bom e todo perfeito. E aí a gente está garantido. O caminho está garantido. Não tem erro. Melhor é fazer isso. Quanto mais rebelde a gente fica em relação a isso, mais problema a gente arruma. Pergunta aí.
Essa é a diferença da pessoa demoníaca para piedosa ou divina. A divina vai seguir essas injunções das escrituras e o demoníaco não. Isso São Prabhupada falava que 99% hoje em dia é demoníaco. Ele não segue as injunções das escrituras. Até aqueles que se dizem religiosos não seguem. Que falar dos que assumem que não seguem. Até os que se diz que seguem, não seguem, porque não precisa fazer nada. Eu, Prabhu, agora tá lembrando, é bem isso. Às vezes a gente conversando, as pessoas se falam, são religiosas, né? Fala as escrituras, elas comentam assim, não, é muito obsoleto o livro, é muito antigo, acho que mudaram muitas coisas, passou Pois muito é. tempo, né? E não Esse aceita. dia, esse dia, né, no grupo, um deles falou isso aí. Que eu estava falando que o governo chegou nessa condição pela falta, pelo distanciamento da religião, né? Ele estava falando que não. Religião tem que ficar distanciada do governo mesmo. Aí ele estava explicando por quê. Não, porque lá as leis, aquelas leis são muito antigas. E aí Jesus falou que os judeus, os fariseus estavam seguindo a lei, então era para deixar as leis de lado. Mas ele não falou isso. Senão, como que tinha um tanto de coisa que a igreja segue? Teve o negócio lá de não pegar sangue, significa não comer carne, qualquer carne, sem oferecer em sacrifício. Não cometer adultério também foi deixado para os cristãos. Então, não é toda a lei. Às vezes pegam assim, sem entendimento, e usam outra coisa espiritual para, tipo, garantir ou dar legitimidade para separar uma coisa completamente da outra. E aí separa completamente da outra, chega na situação que está hoje. Aí vai reclamar de quê? Não dá nem para reclamar se pensa assim. Ele chegou assim porque separou as duas coisas. Aí vai separando da regra das escrituras. Aí chega um ponto, vem na cabeça da pessoa e ela faz como se fosse a lei do povo. Aí cada um vem na cabeça dele. Aí no final, cada um pode fazer tudo. Ah, não, todo mundo é livre. A pessoa é livre para tudo. Se ela quiser sair sem roupa na rua, ela sai. Não tem problema nenhum. Hein, Prabhu, essa passagem dos fariseus aí, eles usam muito, porque os É, fariseus lá, eles tinham a lei, assim, eles sabiam muito da lei, mas eles não cumpriam, né? Então, eles falam, só eles que, sabiam, mas não cumpriam. só que isso Jesus estava falando no sentido espiritual da coisa, né? Sim. Não Eles não tem nada. compreendem, Eles não sabem separar coisa relacionada à ordem social do espiritual. Eles misturam as duas. Eles não têm entendimento teológico nenhum, né? sim. Então não. Até porque mesmo no espiritual eles falam que não precisa lei nenhuma, ou batismo nenhum, ou sacramento nenhum. Fala que na igreja, ou até na nossa também tem os mesmos, fala que isso é tudo besteira. Que para espiritual não precisa de nada disso, não. E aí, qual tipo de espiritualidade que vem, Giovanni, com aquilo? Não é à toa que vem aquele tipo de espiritualidade, né? Sei. Sem um segmento Acho- nenhum, sem regra nenhuma. Qual tipo de espiritualidade que eles esperam com aquilo? Só pode vir aquele tipo de espírito lá. Qual outro que vai vir sem regra? Eles vão atrair aquilo mesmo. Qual espírito desregrado, qual espírito balanceado ou regrado que vai vir com alguém que acha que não precisa de regra nenhuma? Nenhum. Qual anjo que vai vir, espírito evoluído que vai vir? Nenhum. Só vai vir desregrado, descontrolado. Por isso que eles ficam naquela coisa lá. A verdade é essa. É falta de entendimento teológico e também inveja também. Hein, Prabhu? Eles pegam os exemplos ruins para justificar as coisas e os bons para querer argumentar, entendeu? Tipo, que nem o exemplo de Jesus curava, eles acham, porque Jesus curava, eles também podem curar, entendeu? Então, eles usam esses argumentos, pegam essas coisas
de um do outro, né? Para argumentar. Né? É tudo deturpado. E aí chama quem segue as regras que tem real espiritualidade divina de coisa externa. Ela não sabe o que está passando no coração. E quem está passando no coração não vai ficar falando para os outros. Ele vai seguir as regras como se fosse bobo mesmo, desenvolvendo o interior. Ele não vai sair falando. Aí quem vê de fora, fala, só está seguindo regra externa, não está sentindo nada, é bobo. Eu que não estou seguindo nada, estou vendo altas coisas. Que coisa? Espírito. Que tipo de espírito? Bom que não é, né? Sem seguir nada, como que do nada vai vir espírito bom, elevado para uma pessoa que não segue nada. Ela vai vir ruim e vai pensar que é bom. Vem, como é que é? Disfarçado de cordeiro, lobo disfarçado de pele de cordeiro, né? Só se for. Então, por isso que entendimento teológico é necessário e seguir as regras também é necessário. Só que tem um porém aí, não deve ter fanatismo. Ela não deve ficar vangloriando está seguindo. Esse que eram os problemas dos fariseus. Eles só seguiam as regras, mas não tentavam desenvolver o interior. E ficava arrogante e orgulhoso com aquele exterior. Esse que é o problema, não é a regra que é o problema. Por isso que Jesus falou, não vim para destruir a lei, eu vim para cumprir, ou seja, dar alguma coisa além daquilo, não foi destruir aquilo. Ele sabia que se destruísse não ia dar nada. Ele veio dar algo mais, não significa que deixava aquilo de lado, não. Ele veio pôr alguma coisa a mais que estava faltando. Então significa que a gente deve seguir as regras sem orgulho de estar seguindo, sem fanatismo também, simplesmente para desenvolver o interior. Se a gente age dessa maneira, o interior vai ser desenvolvido. A gente se torna divino. Esse é que é o negócio. E se alguém não segue nada, é impossível desenvolver de um jeito ou de outro. É zero. Então, isso é importante refletir. Até na nossa religião também, muita gente não compreende isso. Esse ponto aí, não é só na deles, não, na nossa também. Mas isso deve ficar compreendido. A pessoa não deve ficar, agora eu não como carne, eu sou melhor que todo mundo. Não. Ela está fazendo mais do que o dever e a obrigação dela. Está seguindo o que está nas escrituras de acordo com a religião dela. Não vai sentir melhor que ninguém por isso. Vai fazer porque está ali nas escrituras e sabe que aquilo vai ajudar ela a desenvolver o interior dela. Vai purificar o interior e praticar principalmente o canto, a recitação do nome e a oração num tom humilde. Isso é que é o principal. Não é a regra externa. Mas ela não vai deixar de seguir também. Vai seguir dessa maneira. Não é isso. Se tiver pergunta aí, dúvida. Não, acho que o que o Prabhu falou está certo, porque hoje as pessoas se comparam muito, né, Prabhu? Você falou agora, né? Deixa de comer carne, sou melhor que aquele que come carne, né? E a gente sabe que a competição é com a gente mesmo, né? A evolução é com a gente mesmo. A gente se comparar com o eu lá atrás, o eu de hoje tem que ser melhor do que o eu de ontem, né? A gente tem que ver esse progresso, né? E não é com o outro, a gente tem que se comparar com os outros. E eu vejo muita comparação, né? Eu acho que tem até uma passagem também na Bíblia que a pessoa que faz jejum lá, que Jesus fala, né? Quando fazer jejum, não fica com a cara configurada, né? Falando, tá vendo? Eu estou fazendo o jejum, né? Mas lava o rosto, né? O irmão não precisa ficar sabendo o que você está fazendo. Exato, Precisa falar para todo mundo. E eu vejo muito isso nas religiões, né? A pessoa gosta de mostrar que está seguindo e realmente não está seguindo nada. Aí não vai trazer o benefício esperado interior. Porque aí entra no fanatismo, né? Seguir as regras de maneira fanática. O coração dela, em vez de ficar mais doce, suave, vai ficar mais agressivo. O resultado vai ser o contrário. O jeito de seguir, né?
Então, não aí alguém pode ver, o que acontece muito é que muita gente vê isso acontecendo e fala, tá vendo? É melhor não seguir nada do que ficar seguindo igual isso. Mas aí também não adianta. Nenhum dos dois adianta. Não vai resolver o problema. Se alguém vê alguém seguindo assim, igual você falou, e realmente segue. Aí o outro vê e fala, aí, tá vendo? Pra que ficar assim? Tá ficando pior do que antes. É melhor não seguir nada e desenvolver. Os dois não vão acontecer nada. Então a gente deve seguir, mas como? Só para purificar o interior e para a gente mesmo, sem precisar falar para ninguém. A gente fala assim na leitura, que está falando na escritura, para incentivar. Fora disso, não. Não precisa falar para os outros que não come carne, nada disso. Principalmente aqui no Brasil, quase todo mundo come, para que falar para os outros? Não precisa falar nada disso, até porque não é vantagem real nenhuma, né? Vantagem real é a gente purificar e se tornar mais rendido e devotado a Deus, mais humilde e tolerante no mundo com os outros. Isso é vantagem. Não precisa ficar falando para ninguém. A gente deve seguir o máximo, né? Gradualmente, né? Ninguém vai seguir de uma vez, né? Aos poucos deve tentar seguir até algum dia, se quiser realmente ser iniciado, aí já está seguindo tudo para realmente seguir da maneira correta. Sua filha entendeu aí, Waco? Tudo, mais ou menos? Eu entendi. Eu Ah, entendi. tá bom. Vamos lá cantar. Beleza. Vai cantar aí, Denis? Posso Tá cantar? bom. Tá bom. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Devi Shesha Surabhaji Pachachati Satarine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Deshatarine Namo Vishnu Padaya Shirajikaya Priyamane Shishima Bhaktivedanta Narayana Kiyamine Namo Vishnu Padaya Srirajikaya Priyatmane Shri Srimad Bhaktivedanta Narayaniti Namine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta
Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Jaya Gurudev, Gurudev, Jaya Jaya Gurudev. Jaya Gurudev, 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 Gurudev. Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Gurudev, Jaya Jaya Gurudev, Gurudev, Jaya Gurudev. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol,
Haribol, Haribol. जय श्री श्री गुरु गौरंग राधा गोविंद देव की जय। श्री गुरुपाद पद्म विष्णुपाद श्री शिला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद श्री शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज की जय। जय शिरूपनु गुरुवार्ग की जय। सब गोस्वामी प्रभु की जय। पंचतत्मा श्री गौर हरि की जय। जय जय श्री भगवान सिंहदेव भक्त प्रभाव प्रहलाद महाराज की जय। नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। जय श्रीमद् भगवद गीता की जय। तुलसीदास देवत सेवनीर की जय। जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। Haribol. Valeu, Boa noite, valeu, obrigado. Boa noite. Tchau, tchau. valeu, Lincoln. Valeu. Obrigado. Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.